Deus, nosso Pai de amor e bondade, nesse momento te agradecemos por essa grande oportunidade que Tu nos concede de estar aqui nessa sociedade, nessa casa de luz, onde o mentor responsável pelas atividades espirituais abre as portas a fim de nos receber e que nós possamos usufruir toda essa energia que aqui se encontra para o nosso reequilíbrio do corpo físico e também do corpo espiritual. Sabemos, Pai, das nossas imperfeições, das nossas pequenezas, que vivemos rogando, pedindo, mas também um pouco fazendo para nos tornarmos espíritos melhores. E que certamente com as Tuas bênçãos, com as Tuas energias e principalmente com o Teu amor, conseguiremos alcançar esse objetivo. Muita luz e muita paz a todos. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jalar e mais uma vez, com muita alegria, que estou aqui a fim de que a gente troque por breves momentos informações dessa abençoada doutrina. E hoje o tema que foi proposto, o amparo dos espíritos benfeitores. Como ela já falou no início, nós precisamos deles, nós contamos com eles nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas, e certamente todos nós somos acompanhados sempre, em todos os momentos, em todos os instantes, por esses irmãos que com muito amor, com muito carinho, caminham conosco essa difícil trilha em busca da evolução e do crescimento, mas que também um dia eles passaram por isso eles têm a compreensão e a tolerância de entender ainda as nossas falhas, a nossa pequenez, as nossas dificuldades. Uma das coisas que não sei se vocês já pensaram ou sempre às vezes vem essas coisas na cabeça da gente, quando a gente fala quem são os nossos benfeitores espirituais. Também podemos falar o nosso anjo da guarda, nossos mentores, É uma pergunta que é interessante nós fazemos, Quem será esses irmãos? São nossos irmãos que se colocaram à disposição nós necessitados de fazer parte das nossas caminhadas, das nossas vidas. Então, vamos começar fazendo assim, dando uma definição e uma visão de quem são esses espíritos, São espíritos que já desenvolveram nas suas caminhadas, na plenitude das suas caminhadas, o maior sentimento que nós que estamos aqui devemos desenvolver. Que a gente não pensa, muitas vezes que a gente vem cheio de missões quando reencarnamos. Mas se nós olharmos as obras básicas, a Bíblia, Corão, todos esses livros das religiões, eles têm uma única finalidade: ensinar-nos a amar. Se nós conseguirmos, o dia que nós conseguirmos realmente praticar em todos os sentidos o sentimento do amor, desenvolvermos esse sentimento, nós não precisaremos mais de nenhuma dessas literaturas. E esses espíritos, que são aqueles que participam das nossas jornadas como protetores, como benfeitores, como os guardiões, eles já desenvolveram esse sentimento na sua plenitude. Nós aqui ainda temos conhecemos uma pequena fração do que é verdadeiramente amar. E quando eu falo isso em alguns lugares, as pessoas muitas vezes ficam questionando: mas eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo meus pais, Mas também, assim como nós amamos algumas pessoas, alguns dos nossos próximos, nós também desenvolvemos para alguns dos nossos próximos raiva,
ódio, ciúme, inveja, mágoa, o que é totalmente o contrário do amor. O dia que nós realmente soubermos o que é amar, esses sentimentos vão estar fora dos nossos corações. Nós ainda estamos aprendendo a amar. Mas como é que eu vou saber disso? Às vezes nós temos uns grandes testes, né? De quando nós nos relacionamos com algumas pessoas, alguns entes queridos, e acontecem alguns episódios, e em fração de segundos, não precisamos nem muito tempo, nós transformamos aquele sentimento que nós pensávamos que era amor em antagonismo, em ódio, em raiva, brigamos, para ver como ainda estamos em cima, vamos dizer assim, de um fio de navalha, muito, né, pendendo para um lado ou para o outro. Então, esses espíritos que se propuseram colocar à disposição de Deus para nos amparar, eles já têm somente consigo o sentimento do amor, desenvolverem toda a sua plenitude. E eles também praticaram durante as suas caminhadas, aprenderam, por isso chegaram à questão do amor, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, mas não dessas atitudes que nós praticamos um pouquinho, né? A gente pensa que a gente faz caridade. Na verdade, a gente pratica em alguns momentos atos de caridade. Nós não somos totalmente caridosos. Aí às vezes até está pensando, né? Pô, esse cara hoje veio aqui para me botar para baixo. Tudo que eu penso que eu faço, agora ele está dizendo que eu não faço. Não, mas não é, mas é uma grande verdade, a gente pega. Porque a caridade verdadeira, aquela que foi nos deixada como missão por Jesus, a verdadeira caridade, é aquela que nós não precisamos pensar que nós estamos fazendo. É um ato, tem que ser um ato muito natural para nós. Eu vou explicar uma outra maneira para vocês. Eu vi que todo mundo entrou caminhando pelaquela porta, né? Todo mundo entrou caminhando. Mas ninguém entrou pensando assim, ó. Agora eu vou botar o pé esquerdo, agora eu vou botar o pé direito. Vou botar o pé esquerdo, o pé direito. O pé esquerdo, né? Foi um processo natural da caminhada. Ou então agora está todo mundo respirando aqui dentro. Eu tenho certeza disso. Ninguém está pensando agora. Aspira, expira. Aspira, expira. Piscando os olhos. Está todo mundo piscando os olhos. Também a gente não pensa, abre, fecha. A caridade tem que ser exatamente igual. A gente praticar ela da mesma maneira que a gente faz esses movimentos impensados. Uma atitude natural. Essa é a verdadeira caridade. Foi isso que Jesus quis nos dizer, que fora da caridade não há salvação. Quando nós olharmos para o nosso próximo e tomarmos as atitudes necessárias sem pensar que nós estamos tomando. Isso está no Evangelho, né? Quando diz que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz. Exatamente isso, né? A gente não alardear essas nossas... Não que essa caridade que a gente faz em doações... Quando as pessoas estão necessitadas, não é que isso não seja válido, é válido, mas a caridade é muito mais do que isso. E esses espíritos benfeitores, eles já fazem isso, a caridade, sem pensar que estão fazendo o bem para todos, né? Estão fazendo naturalmente. E esses espíritos, que são espíritos muito nobres, pessoal, são muito nobres, e eles nos acompanham muito antes de nós reencarnarmos. Eles já fazem parte da nossa caminhada. A tal ponto que quando nós estamos lá na erraticidade, no plano espiritual, a gente participa da nossa programação reencarnatória. Quando estão lá os arquitetos reencarnacionistas montando a nossa planificação, nós participamos. Nós também damos o nosso pitaco. E o que nossos irmãos lá nos contam? Que em muitas situações, não são poucas, a nossa participação ela é exagerada. Nós pedimos para passar por provas e expiações aqui no plano terrestre muito mais do que aquilo que a gente já traz hoje. Imaginem vocês, eu sei que todos nós temos os nossos perrengues, né? Todos nós temos momentos de dificuldade, de desafios, e que nós escolhemos passar por isso. Ninguém escolheu por nós fizemos parte dessa programação. Imagina então quando nós estamos
lá na erraticidade, nos preparando para vir para cá, nós pedimos para passar por mais coisas. Aí o que eles nos dizem? Principalmente os nossos mentores, exatamente esses nossos anjos protetores. Calma, calma, é muita coisa. Tira fora essa aqui tu não vai conseguir, essa aqui deixa para a próxima. Vamos devagar que eu vou te ajudar, mas vamos ser conscientes do que vai conseguir fazer. Eles nos ajudam já antes da gente reencarnar, eles estão conosco. Porque eles têm a preocupação que a gente aproveite as nossas encarnações do início ao fim, desenvolvendo a nossa parte intelectual e a nossa parte moral. Isso eles pretendem, eles fazem força de nos ajudar para que a gente consiga fazer isso. Nós cresçamos espiritualmente. Esse é o nosso objetivo. Então são esses espíritos que são os protetores. Como eles alcançaram já esse nível de desenvolvimento muito alto, não precisam mais, vamos dizer, reencarnar, eles não têm mais a passar pela matéria, e com todo amor, com todo carinho, eles se colocaram à disposição de nos ajudar aqueles, ainda como nós estamos na infância de crescimento espiritual, ainda num estágio muito atrasado, vamos dizer, em relação a eles que já estão lá na frente. Então, eles estão aqui para nos ajudar. Cuidem dessa palavra, eles estão aqui para nos ajudar, eles não estão aqui para resolver as nossas vidas. Porque se eles fizessem isso por nós, eles estariam interferindo talvez um dos nossos, vamos dizer assim, um dos nossos maiores direitos que nós temos, que é o livre-arbítrio. Por mais que eles nos ajudem, por mais que eles interfiram, que eles nos auxiliem, eles nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio. Porque daí estariam contra o motivo pelos quais nós somos criados. Nós evoluirmos, eles estariam evoluindo por nós. Mas eu vou usar um termo até nessa, eu não sei nem como nos referir a eles. Esses caras são tão bons, estão sempre conosco. Então hoje eu resolvi lá no João Cardoso assistir uma palestra, eles estão aqui comigo. Onde é que eles estão? Estão sentados ao lado? Atrás? Na frente? No colo? Porque do lado daqui já tem gente sentada. Onde é que estão esses benfeitores? Pessoal, eles não estão, muito dificilmente eles estão junto a nós. Esses espíritos, eles vivem em núcleos, de atividades transcendentais, muito elevados. Num lugar onde eles não precisam estar conosco fisicamente. Até porque a grande maioria dos nossos mentores, assim como, por exemplo, a casa aqui também tem um mentor, a cidade tem um mentor, o estado tem um mentor, o país tem um mentor. Então imagina se um espírito desse elevado, seria justo para eles estarem ligados a nós aqui. Seria, eu acho que são palavras minhas, seria como se fosse uma prisão, um castigo, Então eles estão lá num lugar bem elevado, mas sempre conectados conosco. O tempo lá é diferente, mas eu vou dizer o nosso tempo, 24 horas por dia, eles estão conectados conosco, observando as nossas necessidades, observando o que nós estamos fazendo. Sempre. Então a gente tem que entender isso, porque aquele que é o meu benfeitor, o meu guardião, meu anjo da guarda, pode ser o teu, pode ser o mesmo que o teu, pode ser o de nós todos, um. E que, mas que tempo ele tem se eu tiver uma necessidade e o outro tiver uma necessidade? Eles têm a capacidade de atender a todos. Aqui o João Cardoso tem um benfeitor, ele deve ser benfeitor de outras casas também. Quantas casas existem Chico Xavier? Quantas casas existem Emmanuel, Irmã Dulce? E funcionam, e os benfeitores estão fazendo parte das atividades. Dando só o exemplo, como é que funciona.
a capacidade que eles têm de se distribuir e atender às necessidades de todos. Mas como que isso acontece? Nós temos uma ferramenta que é fantástica. E a gente usa ela ainda de uma forma reduzida, mas ela funciona de uma forma... No momento em que nós pensamos, e todos nós agora estamos pensando, esse nosso pensamento, ele tem a velocidade da instantaneidade. É mais rápido que a luz. Se vocês depois chegarem em casa estiver escura, acendam a luz para dizer, a luz é instantânea. A luz não é instantânea, ela tem uma velocidade. O nosso pensamento é muito mais rápido do que a velocidade da luz. Ele é instantâneo, pum, e alcança o infinito. Nós estamos aqui largando essa energia, que o pensamento é uma energia, para o universo. E alcança o infinito. Então ele alcança os nossos mentores aonde eles estiverem, assim como também eles nos alcançam com a mesma velocidade. Vamos imaginar essa questão que eu comentei dos mentores, assim, quem já fez na faculdade, lá no final da faculdade a gente faz um trabalho de conclusão de curso, né? Onde existe um orientador. Todo TCC, que a gente chama de TCC, tem um orientador, né? Esse orientador, ele é exclusivo? Não, né? Ele é orientador de vários alunos, várias pessoas. E ele não vai na casa de cada um, ele não está 24 horas, né? Olha, arruma isso, arruma aquilo, muda esse item, muda a tua pesquisa. Ele vai orientando, né? Vai orientando. Assim como ele orienta várias pessoas ao mesmo tempo. Mas normalmente ele está num lugar onde nós o procuramos. Ou a gente manda, antigamente era fax, depois passou para telefone, hoje WhatsApp, mas esse contato ele é feito com os nossos mentores da mesma forma, sempre da mesma forma. Mas eu já ouvi falar em algumas vezes, quando aconteceu comigo, aconteceu com alguém conhecido, coisa assim, hoje o meu anjo da guarda acho que tirou folga, hoje me deixou empenhado, hoje ele não compareceu, né? Muita gente rindo, né? Pô, será que eles fazem isso conosco? Não, pessoal. Ontem e hoje choveu bastante, né? Choveu bastante. Quem saiu de guarda-chuva estava protegido por um guarda-chuva. Mas se resolvesse deixar esse guarda-chuva aqui e sair fora, o guarda-chuva iria atrás? Não, né? Para nós ficarmos de novo protegidos por esse guarda-chuva, nós deveríamos voltar para debaixo dele. Agora no verão, a mesma coisa, se a gente for para a praia, aqueles dias fantásticos, sol, e aí, normalmente a gente não passa um protetor solar, a gente sai do guarda-sol, o que acontece? Começa, né? Nos queimamos, daí logo nos primeiros dias então é terrível. O guarda-sol não vai atrás de nós. Nós temos que voltar. E assim é que funciona a nossa relação com os nossos mentores espirituais. Eles estão ali. No momento em que nós achamos que eles nos abandonaram, que eles tiraram férias, que eles estão no feriado, que eles dormiram demais, somos nós que saímos da proteção deles. Nós somos muito arteiros, né? A gente faz muita arte. Nossa, nós somos terríveis. Olha, eu fico pensando, por mim, acho que o meu mentor deve dizer, às vezes, o que eu fui fazer? Por que eu fui escolher esse cara? Desde guri, minha mãe que conta lá que era terrível. Eu esqueci tudo, deixa por conta dela. Mas a gente é terrível até hoje. Pessoas idosas fazendo tanta arte por aí. Não tomamos remédio, não queremos ir no médico, somos teimosos, é ou não é? E eles estão conosco ali. Mas nesse momento em que as coisas daí, eles permitem que a gente saia debaixo desse guarda-chuva, desse guarda-sol. Para quê? Para que a gente consiga perceber isso e voltar para aquele lugar de acolhimento. Voltarmos a seguir as suas orientações, seguir a nossa caminhada, a nossa trajetória. Eles sabem discernir perfeitamente, pessoal, né, o que nós precisamos para nós nos desenvolvermos espiritualmente.
Ele sabe melhor do que nós, porque eles fizeram parte da nossa programação reencarnatória. Então ele sabe os desafios que nós viemos passar aqui, para que a gente se melhore, para que em muitas situações nós nos curemos das lesões perispirituais que nós causamos por erros nossos, por falhas nossas, e que agora a gente recebe a oportunidade de passar por expiações aqui, encarnados na matéria, para nos curarmos dessas lesões que nós mesmos causamos, e são necessários. Então ele sabe muito bem das nossas necessidades, tá? Eles nos conhecem profundamente, inclusive nos nossos caprichos, do quanto nós procuramos encontrar nas questões materiais ainda a felicidade, um melhoramento. E que muitas vezes, né, a gente diz assim, a gente começa lá eu vou orar para o meu anjo da guarda, para o meu mentor, e vou começar a pedir isso, vou pedir, e assim, puxa vida, não estou sendo atendido. A maioria das vezes nós não somos atendidos, mas as nossas preces são sempre ouvidas, sempre. Por isso que a gente não pode parar, de repente a gente acerta, a gente pede uma coisa e dá certo. Mas eu estou pedindo lá, estou desempregado há bastante tempo, e estou pedindo que me arrume um emprego. Quantas vezes a gente precisa ficar um tempo fora de uma atividade, por vários motivos, até para valorizar aquela que eu tinha, para estar trabalhando em excesso, por estar esgotado, por vários motivos, e que a gente precisa ficar um tempo parado, olhando um pouco para a vida, nos relacionarmos com pessoas que estão dentro do nosso núcleo familiar, e que a gente, por motivos de querer alcançar, de ter, deixamos de lado essa convivência. E aí os nossos mentores agem assim, não vou atender o teu pedido ainda, deixa, e não vou interferir. Mas agora eu preciso de uma namorada, estou precisando de uma namorada, um casamento, estou muito sozinho, vou orar, vou rezar, né? Mas o meu grau de exigência é muito grande. Eu quero encontrar a mulher perfeita, vou falar por mim, né? Mas se eu sou tremendamente imperfeito, um cascadura, por que eu vou ter o direito de encontrar alguém perfeito? Não, agora tu vai ficar solteirão um tempo, aprender, né, a valorizar as pessoas que chegaram perto de ti, precisando, te dando carinho, te dando amor. Tá rindo ali, né? E tu não valorizou. Então, não vai casar ainda, vai aprender. Às vezes a gente passa encarnações assim, e eles sabem disso. Eles sabem muito bem das nossas necessidades, o que a gente precisa. Não sei se vocês já fizeram, mas sabiam, vou dar uma informação para vocês, que os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, eles têm a capacidade de nos mostrar antecipadamente os números da Mega Sena? Eles têm a presciência. Eles sabem quais os números que vai sair hoje. Não sei se tem extração, se não tem, vai ter sábado. Quais os números que vão ser, eles sabem. E por que a gente por que eu não ganho? Porque eles sabem que um dia todos nós fomos muito ricos, assim como já fomos muito mais pobres. E eles sabem que naquele momento em que nós tivemos riqueza nas nossas mãos, nós falhamos redondamente. Nós usamos muito mal essas riquezas. Nós comprometemos até encarnações em função disso. E que se nós de novo tivermos essa oportunidade, o que vai acontecer? Nós vamos falhar de novo. Então eles não nos dizem o número. Não, eu sei que isso não faz parte da tua reencarnação, deixa fora. Assim como para muitos eles dizem. A gente não vê números que saem sorteados e absurdos. Sai lá, 1, 2, 3, 4. Eu disse, mas quem é que ia jogar 1, 2, 3, 4? E ganham sozinho. E se vocês repararem, em muitos casos, talvez a maioria dos casos, as pessoas que são agraciadas
a vida é transformada para pior. Que aquela fortuna, aquele valor se transforma num empecilho no seu crescimento, às vezes destruindo famílias. Já teve casos de assassinatos, né? E que as pessoas pensam que vão encontrar a felicidade e é muito antes pelo contrário, encontrar uma grande infelicidade. Então eles sabem muito bem que nós também falharíamos e não nos dão os números da Mega Sena, mas poderiam. Olha, eles sabem bem quem nós somos, eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Mas a gente tem que continuar pedindo. De repente, um dia eles dizem, olha, esse aí agora está merecedor, né? Eu sei que amanhã vai todo mundo jogar na Mega Sena, né, pessoal? Os nossos desejos materiais, né, pessoal, eles são temporários, mas os nossos e nos causam grandes conflitos. Nossos desejos materiais, eles são conflitantes com os objetivos pelos quais nós reencarnamos, muitas vezes. Porque nós sempre queremos mais. Nós esquecemos de valorizarmos aquilo que nós temos. Mas se nós não valorizarmos o que nós temos ainda, nós não somos merecedores do que nós poderemos ter. A gente tem que valorizar o que a gente tem. É pouco, mas nós temos que valorizar isso. Então essa valorização é que, vamos dizer assim, que nós mostramos para aqueles que estão nos intuindo de que nós podemos ter um pouco mais. Que quem não merece, não valoriza o pouco, não merece o muito. Então eles sabem disso. Mas se eu vou mais para frente um pouquinho, não, tu ainda tem que valorizar esse pouquinho que tu tem. Nas nossas trajetórias a gente já mostrou, o nosso livro da vida, de que é um livro, ele já conhece todas as páginas, né? E sabe quem somos nós. Estou falando tudo isso, dessa influência desses espíritos amigos, mas como é que isso acontece? Já pensaram como é que nós somos? Cara, e todo mundo aqui sei que tem contato diário com os seus mentores, todos os dias. Mas eu tenho medo do espírito, né? Tem medo do espírito? Olha para o teu lado, está vendo, tem um espírito ao teu lado sentado, na tua frente, atrás, cheio de espírito sentado. A gente não tem medo, não é porque eles não se mostram para nós que a gente tem que ter medo, né? Pessoal, nós estamos dentro de uma casa espírita e em muitas situações a gente tem, nos trabalhos, tem aqueles médiuns de cura, tem aqueles médiuns de psicografia, psicofonia, psicopictografia, de vidência. Mas a maioria dos trabalhadores das casas espíritas, e a gente escuta muito, diz assim, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu nem mediunidade não tenho. Muito antes, pelo contrário. Todos que estão aqui sentados têm mediunidade, todos, sem exceção. Até aquela criança está ali, tem mediunidade. E a mediunidade, a única que vai permanecer conosco nesse processo evolutivo que nós estamos passando. Essas outras mediunidades de cura, de vidência, todas essas de escrita, de fala, elas vão desaparecer. Porque essas mediunidades, elas são aquelas que nos estimulam a nossa curiosidade ainda. E elas, com o tempo, conforme nós formos crescendo espiritualmente, evoluindo, nós começamos a acreditar de que essa comunicação não precisa mais nós sermos São Tomé, olharmos, vermos, sentirmos para saber que existe. A nossa única forma de mediunidade vai ser a intuição. Porque mediunidade, o que é mediunidade? Onde existe a mediação do plano físico com o plano espiritual. Isso é mediunidade. Então a nossa intuição vai ser a única que vai permanecer. E é essa que todos temos. Todos aqui somos médiuns intuitivos. E é fácil de perceber, a gente que não se dá conta disso, né? Quer ver uma coisa? Quantas vezes acontece, já tenho certeza que aconteceu com todos, aqueles pensamentos que a gente, quando tem alguma dificuldade, ou tem
alguma coisa a resolver, não vem um pensamento muito rápido. Normalmente vem um pensamento. Esse primeiro pensamento que a gente tem é o pensamento, não é o pensamento, é a comunicação com o nosso mentor. E a gente tem que acreditar nisso. O primeiro pensamento, quando nós temos alguma dúvida, alguma coisa a fazer, é o nosso mentor em comunicação conosco. E quando nós começamos a nós racionalizarmos aquele negócio, mas será que é isso mesmo? Aí já botamos de lado aquilo que o nosso mentor nos comunicou. Nos disse, olha, faz assim. E a gente já muda tudo. Né? Aqueles pensamentos que às vezes a gente não sabe do que é, são repetitivos. Mas eu não sei que eu estou agora com uma coisa que está me batendo na cabeça, me batendo toda hora, estou pensando. É o nosso mentor nos falando alguma coisa sobre algum assunto, ou que vai acontecer, ou que aconteceu, alguma coisa ele está nos comunicando. Ou aquele pensamento assim que ele é inesperado. De uma hora para outra, eu tenho como se fosse um flash, né? Alguma coisa que não tem nada a ver com a situação que a gente está vivendo. Esses são momentos em que nós estamos em comunicação, em sintonia com o nosso mentor. E eles olham, e a gente não capta isso. Por isso que em muitas situações, como é que eles fazem? Eles pegam uma outra pessoa, né? Vai lá e bota assim, vai lá e diz isso, parece teimoso, está se fazendo de surdo, não quer me escutar, teimoso, diz para ele isso. E não aparece uma pessoa, às vezes, da vida, às vezes a gente nunca viu, e diz uma coisa, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, mas ele já tinha nos dito. Né? Durante o sono físico, aqueles negócios, eu tive um sonho que parecia real. Não acontece com a gente, mas claro que é real. É ali naquele momento em que nós nos livramos da matéria, que nós desencarnamos, é que é mais fácil nós termos essa comunicação. Todos nós. E aí a gente passa por essas experiências e acha que uma coisa era tão bonita, era assim que acontecia, parecia tão real, e era real. Agora, abrindo um parênteses, um conselho para todos. Quando vocês quiserem se comunicar com alguém, familiar, amigo, colega, principalmente os nossos desafetos. Durante as orações de vocês, peçam para que o mentor de vocês, os nossos mentores, entre em comunicação, em contato com o mentor daquela pessoa e peçam uma reunião. Não é brincadeira. Olha, eu preciso conversar com o fulano. Vamos nos reunir durante o sono físico. Ali são resolvidas muitas dificuldades. Aí passam uns 2, 3 dias, a gente reencontra aquela pessoa que eu não podia nem ver na minha frente. Que nem falava comigo, nem olhava, eu nem gostava, que fazia mal. E de uma hora para outra, assim, deixa aquilo para lá, esquece aquilo que aconteceu. Vamos tocar em frente, vamos nos acertar. Claro, nós já acertamos lá durante o nosso sono físico, pelo intercâmbio entre os mentores dessas duas pessoas. Funciona assim, pessoal. Parece que eu estou falando de um filme de ficção. Não. É bem assim que funciona e tem resultado fantástico. Façam. Tomara que ninguém tenha desafeto aqui. Tomara que você passe, é só para vocês passar para os outros. Mas se te acontecer, façam essa experiência. Vocês vão ver como tem um resultado significativo. Nós estamos caminhando pela rua, pensando assim, olha, eu estou precisando, de alguma coisa. Daqui um pouco eu olho numa vitrine, me aparece. Ou, como eu disse, eu estou com algumas dúvidas, aparece lá, pego um Uber, o motorista me diz alguma coisa, esse cara está me dizendo que eu precisava ouvir. A nossa sincronia, a sincronicidade com o plano espiritual, com os nossos mentores, ela é incrível. Aí diz assim, são as coincidências. Não são coincidências. A nossa cegueira que não nos permite a gente enxergar muitas coisas que estão bem na nossa frente. E eles dão um jeito de nos mostrar, nós estamos em sintonia, sincronizados. Lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, na Lei da Liberdade, fala em fatalidade.
Quando vocês pegarem hoje o livro do Espírito ou amanhã, e vão ler, vocês vão ver que não existe fatalidade. E eles sabem disso. As coisas que nos acontecem, que nós catalogamos como fatalidade, são sempre muito bem programadas. E eles deixam que isso aconteça conosco. Para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente evolua sempre, 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 sempre. Eles estão em conexão conosco. Então, como eu já falei do intercâmbio através da oração, uma das coisas que é importante, quando nós tivermos esses pensamentos, e é muito fácil a gente ver se é o nosso mentor ou não que está entrando em comunicação conosco. Pelo conteúdo. Se um dia aparecer assim, eu tive um pensamento lá do meu mentor, ele disse que é para eu quebrar a janela do vizinho. Não acreditem nisso. Não é ele. Disse que é para eu fazer, alguma coisa errada. Não acreditem. Eles nunca vão nos dar um mau conselho. Nunca. É sinal de que a nossa oração e a nossa vibração está em contato não com eles, mas com aqueles espíritos que querem justamente ver o nosso lado ruim aflorar. Quando nós conseguirmos aprender isso, pessoal, fazer esse intercâmbio, perceber esse intercâmbio, vivenciar esse intercâmbio, vocês vão ver uma coisa que é fantástica. Como nós somos ajudados, como nós somos amparados, como nós nunca estamos sós, como nós sempre temos junto conosco, pela bondade divina, alguém que nos mostre o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. Esse é um exercício, acreditar nisso, perceber isso. E eu tenho certeza que nesse desenvolvimento, nessa busca dessa percepção, a vida de nós todos tem uma melhora significativa. Porque daí nós vamos entender realmente como Deus é bom. Ele é bom porque Ele colocou alguém muito bom a nos cuidar. Como Ele nos ama porque encontrou alguém para nos direcionar, para nos orientar, que tem muito amor no seu coração e muitas coisas para nos ensinar também. Tá, pessoal? Então, que a luz e a paz do Mestre Jesus estejam conosco todos, agora e sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os instantes. Muita luz e muita paz a todos. Que assim seja.